Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a meditar no Salmo 24. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 24, eu vou ler o título e os versos 1 e 2. Está escrito assim, o título: O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Salmo de Davi. Versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Até aqui, até o verso 2 apenas. Lemos a primeira parte aqui do Salmo 24, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és o nosso santo Deus, o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor domina sobre todas as coisas, o Senhor é o Deus Criador, tudo que existe foi feito por meio do Senhor, e o Senhor é quem mantém todas as coisas. Tu és o nosso Deus perfeito, Tu és o nosso Deus grande, fiel, justo, verdadeiro, santo, inigualável e eterno. Eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Teu amor que é infinito, por tudo que nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor entregou nas nossas mãos. Te agradeço pela provisão de hoje, te agradeço pela saúde, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, porque mesmo diante de tudo isso nós ainda falhamos, nós ainda erramos. Perdoa-nos pelas vezes onde nós caímos em tentação ou nos inclinamos para as coisas da carne. Perdoa-nos como nós temos perdoado os nossos irmãos. E mostra-nos, Pai, quais são os nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos mudar de atitude. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja conosco hoje, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal, não nos deixando cair em tentação, derramando da Tua provisão para as nossas vidas hoje, aquilo que é necessário para nós, aquilo que nós precisamos. E se possível, Senhor, usa-nos para abençoar outras pessoas, usa-nos para cumprir a Tua vontade, usa-nos para fazer aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Porque importa-nos viver aquilo que o Senhor tem planejado para nós e não aquilo que a nossa carne deseja, não aquilo que os nossos sentimentos desejam, não aquilo que a nossa mente deseja, Senhor. Importa que nós vivamos para o Senhor em todo o tempo. Isso que eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui representada, cada pessoa que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, lemos aqui então o comecinho do Salmo 24, o próprio título já divide esse salmo em 3 partes, né? Nós lemos a primeira parte, que é o domínio universal de Deus, mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, vai ter um banner lá para você comprar o livro, você vai ser redirecionado para o site da Amazon. Então lemos aqui, como eu falei, Salmo 24, né? O versículo 1 diz, do Senhor é a terra. A gente precisa começar entendendo isso, né? Primeiro que Davi fala do Senhor, né? Então ele já admite aqui que Deus é Senhor. E esse Senhor aqui que ele usa é numa relação de, muitas vezes utilizada como escravo e senhor do escravo e dono do escravo, tá? Tem alguns livros muito bons sobre o assunto, já falei sobre isso. Então, primeiro Davi reconhece que Deus é o Senhor da vida dele. Ou seja, Deus é o dono dele. Deus é Pai, claro que Deus é Pai, mas Deus também é Senhor sobre a vida dele. Isso significa que ele deve obediência ao seu Senhor. E daí ele diz assim, do Senhor é a terra. Ou seja, tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que há na terra é do Senhor. Interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente medita sobre esse assunto, a gente percebe que a gente não tem que temer a falta de nada, que nada vai nos faltar, porque tudo que existe é do Senhor. Então a gente lembra do que Jesus fala, né, que a gente nunca viu os pássaros juntando dinheiro, por exemplo, não com essas palavras ele fala, né?
mas nada falta para eles. Fala do lírio, ele faz várias analogias ali para explicar que Deus é o dono de todas as coisas e que nós não devemos temer o dia de amanhã. Então o que Davi está falando aqui, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, inclusive as pessoas foram criadas por Deus. Deus, além dele ser o nosso Senhor, ele é o Criador. Ele é o dono de todas as coisas, ele é o Senhor e ele é o Criador. Por isso que Davi diz que aqueles que habitam no mundo são do Senhor. Galera, todos nós fomos criados por Deus. E isso significa algo muito bom. Significa várias coisas, né? Quando a gente pensa que como Davi diz aqui, né? Que aqueles que habitam no mundo são do Senhor, tem várias coisas que a gente consegue meditar a partir disso, né? Primeiro que nós fomos criados por Deus, ou seja, nós fomos criados de uma maneira perfeita. Nós fomos criados segundo o que Deus desejava. E tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Então nós fomos criados de uma maneira perfeita. É que ao longo do tempo o diabo foi deturpando a nossa identidade, foi mudando o nosso caráter, usando as situações da vida para que isso acontecesse. Mas nós fomos criados por Deus, nós temos um propósito em Deus, nós temos um chamado em Deus, e Deus quer que nós vivamos isso. E se Ele é Senhor sobre as nossas vidas, nós viveremos isso. Porque se Ele é Senhor, nós o obedecemos. Nós deixamos tudo para trás, nós deixamos os nossos traumas para trás, nós deixamos aquilo que nós pensávamos que nós éramos para trás, para que nós possamos viver aquilo que Deus diz que nós somos, para que nós possamos viver como Deus diz que nós devemos viver. E não como o mundo nos ensinou, não como o diabo nos enganou, mas como Deus diz que nós devemos viver. Então, quando Davi fala aqui que aqueles que nele habitam são do Senhor, significa que nós fomos criados por Deus de uma maneira perfeita e que nós devemos viver da maneira que Ele deseja que nós vivamos. Então, talvez uma primeira oração que você possa fazer aqui hoje é: Deus, como o Senhor quer que eu viva hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? E submeter mais da sua vida ao Senhor. E a ênfase aqui no Senhor, porque Davi chama Deus de Senhor, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Depois ele diz no verso 2, porque ele afundou, e daí não é uma palavra só, né? Não é afundou, são duas palavras, afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ou seja, Deus fez, ele criou o mundo, ele criou a terra, ele mantém a terra, ele quem sustenta todas as coisas até hoje. Servimos um Deus maravilhoso, Deus é o nosso Senhor, Ele é o dono de todas as coisas e Ele é inclusive o Criador de todas as pessoas e todas as pessoas são dele. Então importa que nós vivamos como Ele deseja. Essa é a mensagem de hoje, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.